que é que nós temos oferecido para Deus fora da igreja? Qual é o aroma que nós temos exalado ao Senhor nas nossas casas, com a nossa família, no nosso trabalho ou por onde nós passamos? O pastor Aiden Wilson Tozer diz o seguinte: o culto é mais do que as canções que cantamos aos domingos. É a vida que vivemos no resto da semana. Uma vez, quando eu montava um esboço para ministrar numa igreja sobre adoração, Deus me deu a seguinte frase: é possível adorar a Deus sem música, porque a adoração ela não se resume em música. Mas é impossível oferecer a Deus o verdadeiro louvor sem ter uma vida de adoração. Em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifícios. Quero conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: acaso tem o Senhor mais prazer em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. São 3 textos em livros diferentes, escritos por autores diferentes, em épocas totalmente diferentes. E Deus diz a mesma coisa em todos eles. Deus nos diz assim: não é o que você oferece e nem como você me oferece. É como você está quando você chega para me oferecer algo. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, filho, filha, não é as belas canções que eu estou procurando, não é vozes maravilhosas que me impressionam, não são cultos bem elaborados que me tocam, não são os títulos e os cargos que você tem na igreja que me impressionam. Eu quero o seu coração totalmente para mim. Os prédios das igrejas, que hoje em muitos até parecem palácios, as luzes, fumaças, músicos, eventos, nada disso por si só move o coração de Deus. Sabe o que move o coração de Deus? São corações contritos e quebrantados. Esse o Senhor não despreza. Sabe, às vezes nós estamos tão envolvidos na obra de Deus que nós nos esquecemos do Deus da obra. Nós podemos ser bons em muitas coisas, mas se falharmos na vida de adoração, todas as outras áreas das nossas vidas serão um fracasso. Tudo vai ser em vão. Desde Adão e Eva até os apóstolos de Jesus lá no Novo Testamento, só tiveram êxito na vida cristã aqueles que foram verdadeiros adoradores. Quando nós, igreja, entendemos isso e cada um de nós passamos a colocar isso como objetivo da nossa vida, de sermos verdadeiros adoradores, os nossos cultos, eles nunca mais serão os mesmos. Porque quando nós nos reunimos ali para expressar diante dele o nosso louvor através de canções, através do culto que é feito para ele, se durante as semanas, os nossos dias, no nosso cotidiano, nós entendermos esse princípio da adoração nas nossas vidas, todas as vezes que nós nos reunirmos em nome dele para adorá-lo com canções, com palavras, com gestos, os nossos cultos nunca mais serão os mesmos. Sabe por quê?
porque a nossa adoração ela subirá como um aroma suave diante do Senhor. Deus ele vem ao encontro daquele adorador. Ele se inclina para ouvir a voz do adorador, porque ele não resiste a uma verdadeira adoração. Como os pais terrenos se sentem quando seus filhos os honram, assim Deus também se sente. Como um pai terreno fica feliz quando ele vê um filho honrando ele, obedecendo ele, seguindo as instruções dele, assim também é o nosso Pai Celestial. É assim que ele se sente. Espíritos imundos fogem diante de um verdadeiro adorador, assim como acontecia com Davi ali em 1 Samuel 16, capítulo 23, quando ele pegava o seu instrumento e ele tocava ali diante de Saul, que estava possuído por espíritos imundos. Quando Davi começava a tocar, aqueles espíritos fugiam da vida de Saul. Cadeias são quebradas. Nós lembramos de Paulo e Silas, verdadeiros adoradores. Estavam presos injustamente, sem ter feito nada, prenderam eles, porque eles estavam pregando o evangelho. Mas ali na cadeia, eles começaram a entoar canções ao Senhor. Mas não eram só canções, porque eles tinham uma vida de adoração, eles eram verdadeiros adoradores. E aquelas cadeias se quebraram. Eles, e não só eles, todos que estavam ali foram libertos. Ou seja, quando somos verdadeiros adoradores, não é só eu e você que experimentamos o sobrenatural, mas aqueles que estão à nossa volta também são tocados. Em meio a uma adoração verdadeira, a cura. Nós vemos isso na vida de Ana. Ana, mãe de Samuel, mas ela era estéril, ela não podia ter filhos. Ela se derrama diante do Senhor e ela começa a agir de uma forma que agrada ao Senhor. E Deus vem com cura em meio àquela vida de devoção e adoração a Ele. Para terminar, quando um cristão se posiciona como um adorador diante de Deus, Deus ele luta as nossas guerras. Deus ele faz com que nós possamos vencer guerras que nós jamais imaginaríamos vencer, porque nós passamos a depender dele. Presta atenção nesse texto que eu vou ler de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 15. Jaisel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Zim, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas levantaram louvores ao Senhor, Deus de Israel, com uma voz bem alta. Verso 22. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pois o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e todos foram derrotados. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver os inimigos, a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Não desista de ser adorador. Não se renda à opinião desse mundo, aquilo que esse mundo tem oferecido para você. Vale a pena ser obediente ao Senhor, vale a pena ter uma vida rendida ao Senhor. Deus quer ser o primeiro nas nossas vidas. É tempo da gente consertar o altar das nossas vidas. Deus ele tem nos chamado para níveis mais profundos na presença dele. É tempo de se render totalmente a Ele. É tempo de voltar ao primeiro amor e de voltar a queimar por Ele.